Saber escolher bem o que comer, especialmente em certos momentos da vida, como gravidez, infância, é fundamental para o desenvolvimento dos tecidos do corpo e também para o desenvolvimento intelectual. Cada vez mais o nosso organismo está com carência de ferro, vitamina A, iodo, zinco e ácido fólico. Quais são as consequências, então, e como repor esses nutrientes no nosso corpo? Para falar sobre tudo isso, eu recebo o nutrólogo Guilherme Matos. Obrigada, doutor Guilherme, por ter vindo. Eu que agradeço. Muito bom ter você mais uma vez. Obrigado. E como a gente falou agora, tanta coisa bonita, né? E às vezes, com tanta coisa à nossa disposição, por que a gente está com tanta carência desses nutrientes? Com certeza, muita coisa bonita aí. Correria da vida? Correria da vida. Às vezes não são consideradas tão gostosas, então preferem um fast food, preferem uma comida mais gordurosa. E isso atrapalha na questão da absorção do nutriente, provoca essa queda e causa esses danos que nós vamos falar daqui a pouquinho. Vamos falar agora, vamos começar então. Vamos só começar, né, a falar, né, doutor Guilherme? Começar a falar então... Aqui, o que a gente tem aqui? Nós temos os alimentos, 2 exemplos de alimentos ricos em zinco. O zinco, ele é um elemento muito importante para a imunidade. Ele vai ajudar na formação de células de defesa e assim a gente vai conseguir combater vírus, bactérias que penetrarem no nosso corpo. A gente sabe quando a gente está muito cansado ou está com a falta desses nutrientes, a imunidade da gente baixa, a gente gripa muito mais rápido, né? Todo mundo fala assim, gente, graças a Deus, lá em casa a gente gripa muito pouco, muito pouco. E a última gripe que eu peguei, tem uns 2 anos, eu fiquei assim, a semana inteira a gripe não ia embora, mas por quê? Eu fiz uma viagem muito cansativa, muito estressante e voltei gripada. Então eu percebi que foi realmente assim muito por causa dessa imunidade. E a gente às vezes esquece disso, não só de descansar e de se alimentar bem. Na verdade é o tripé, né? É o sono, a alimentação e atividade física. Atividade física. Dando um exemplo da questão da viagem, é nas viagens que a gente come um pouco pior, diferente. A gente sai da nossa rotina e oferece para o nosso corpo nutrientes que normalmente ele não está acostumado. Verdade. Então a gente come mais gordura, a gente dorme mal, a imunidade vai lá para o chão. É verdade. Então o zinco, ele é ótimo para a imunidade e a gente não costuma pensar muito nele. A gente fala mais de vitamina D, vitamina A, né? E hoje a gente vai falar desses nutrientes que não são tão conhecidos aí da maioria das pessoas, por isso que é bom você estar atento aqui à nossa conversa hoje. E a gente encontra ele, você trouxe aqui dois ingredientes ou dois tipos de alimentos que tem muito zinco, então. Sim, eles são excelentes fontes de zinco, a carne de boi e nós temos também a castanha do Pará, mas podemos colocar aí todas as castanhas nesse meio. O amendoim também. Amendoim que é também. o mais barato, o primo mais baratinho de todos, né? Que é mais acessível para a maioria das pessoas. É a que eu mais gosto. Castanha do Pará. E a amêndoa. Eu amo amêndoas também. Eu gosto de todas. Mas o que eu mais gosto é a castanha do Pará. E quanto que a gente tem que consumir por dia para ter uma fonte de zinco para a gente ter o suficiente para o nosso organismo? Então, em média, 3 castanhas do Pará por dia, você já consegue suprir seu corpo com a necessidade de zinco. E o interessante é que é muito fácil nós comermos muitas castanhas. Por ser pequenininha e ser gostosa, vai umas 10 fácil. E fazendo isso de forma repetitiva durante um tempo prolongado, vai fazer com que você tenha uma sobrecarga de zinco. A gente está falando da falta e o excesso também faz mal. Então, o zinco, ele muitas vezes o excesso de zinco pode levar a uma queda do cobre no nosso corpo. Por isso, a importância também de não se tomar aqueles complexos vitamínicos que ficam tão acessíveis nas prateleiras das drogarias e não fazer uso, porque às vezes você pode levar a deficiência de algo que você não tinha. É verdade, porque a gente lembra um pouquinho da aula de física, né? E principalmente vocês, médicos, e que estudaram essa questão no nosso corpo, porque os nutrientes, eles se complementam. E eles dizem, a bomba sódio, potássio, por exemplo, né? Um está alto, diminui o outro. Então, essa é uma questão muito séria. A gente não pode consumir demais um alimento e o outro não, porque a gente vai achar que está ganhando algo
pode estar ganhando um lado e perdendo o perdendo do outro. outro. E no equilíbrio ali da balança é totalmente negativo para a nossa saúde, né? E a carne de boi, a gente deve consumir todos os dias? Ou se a gente consumir as 4 castanhas, 2 castanhas completas, eu imaginei ela quebrada, as 2 castanhas, que ela está quebradinha aqui, quebrada é mais perigoso ainda, né? Que a gente vai comendo sem ver quantas que a gente já comeu. Mas qual é a quantidade, doutor Guilherme, da carne de boi? A carne, você pode acrescentar ela de 2 a 3 vezes por semana, numa quantidade razoável aí de umas 100 gramas. Um bife já seria o suficiente. A gente tem que levar em consideração que a carne de boi também é uma fonte muito grande de gordura, então não me venha com aquela picanha gordurosa falando que está querendo zinco. É verdade. Preze pelas carnes mais magras, pelas carnes mais limpas, para usufruir de um benefício completo. Verdade. Tem gente, hoje em dia, muita gente não está comendo carne mais. É vegetariano, vegano, enfim, ou não come carne. Então, só as castanhas bastam ou uma outra coisa para complementar esse zinco aqui diariamente? Não, nós temos outros alimentos. O interessante é, a gente subdividiu os alimentos, mas todos aqui são ricos. E se complementam. E se complementam. Nós temos todos os nutrientes aqui. Então, as folhas verdes escuras são excelentes fontes de zinco. Também. Ótimo. Olá, meu nome é Mônica Nardi, eu sou ginecologista obstetra e fui convidada a falar para vocês um pouquinho sobre os benefícios do uso do ácido fólico para quem está querendo engravidar. O ácido fólico é um micronutriente já com comprovação científica estabelecida na redução dos defeitos de fechamento do tubo neural, uma doença, graças a Deus, rara, mas o uso do ácido fólico pode prevenir em até 50% esses defeitos, como espinha bífida, mielomeningocele, meningocele, acrania e até anencefalia. Importante também lembrar a dose ideal. Não é aquela dose de 5 miligramas que a gente usava antigamente, não é mais recomendado para todo mundo. A superdose está relacionando agora, né, tem trabalhos científicos atuais relacionando com autismo fetal. Então é importante passar por uma consulta ginecológica para avaliar a sua dose ideal, porque a falta faz mal, mas o excesso também faz mal, tá? Outra vitamina outro micronutriente que eu queria deixar lembrado aqui para vocês é a vitamina D, de extrema importância para quem está querendo engravidar. A vitamina D está relacionada com melhora da embriogênese, redução da taxa de abortamento, melhora da implantação embrionária. Então, também, mais uma vez, é importante essa avaliação individualizada, porque o nível plasmático da população geral é diferente para quem está querendo engravidar, é diferente para quem já está grávida. Então, passe no ginecologista, converse com ele dos seus planos, dos seus desejos de engravidar, porque quanto mais saudável a gente entrar numa gestação, mais chance de sucesso nessa gravidez até o final, tá bom? Um grande beijo. Obrigada, doutora Mônica. Beijo para você também. Obrigada pelas informações. E a gente está falando sobre os 5 nutrientes de maior carência no mundo. Eu estou recebendo o nutrólogo Guilherme Matos. A gente já falou sobre o zinco, né, doutor Guilherme? Isso. Vamos falar agora, pular aqui o iodo para o ácido fólico, já que a doutora Mônica acabou de falar dele para a gente. Com certeza, a doutora Mônica deu um excelente exemplo do uso do ácido fólico pela gestante. É de extrema importância para prevenirmos essa má formação do feto. Então, trouxe aqui como exemplo o abacate e o mamão. Eles são excelentes fontes de ácido fólico. O ácido fólico, ele faz parte da família do complexo B. A gente ouve muito falar da B12, em que a gente dosa na hora de se fazer o exame de rotina. Então, ela faz parte desse complexo B. Ela é chamada também de B9. E ela tem uma questão importante no desenvolvimento da parte intelectual da pessoa, da parte do cérebro, cognitiva. E os... Você trouxe esses 2 exemplos, mas já trouxe com... E a doutora Mônica explicou ali a questão das grávidas, e principalmente que planejam a gravidez, é importantíssimo você realmente ter a orientação do médico, né, do seu obstetra, do seu ginecologista,
para ter a porção, a dose certa do ácido fólico para prevenir, principalmente nos 3 primeiros meses. O ideal é antes, né, de engravidar. Ela deu o exemplo da questão da superdosagem. A pessoa ingerindo muito ácido fólico, ela pode levar a uma deficiência de vitamina B12. Pois é. Aquela mesma história, você está melhorando um, mas piorando o outro. Vamos falar então aqui, voltar aqui no iodo? Vamos voltar aqui no iodo. O iodo, ele é famoso por conta da sua composição de fazer parte dos hormônios da tireoide. Então, ele serve para compor os hormônios da tireoide, que são hormônios metabólicos, são eles que fazem com que nós nos desenvolvemos bem, participa nessa questão do metabolismo. Eu trouxe como exemplo aqui o sal rosa do Himalaia, mas poderia ter trazido qualquer sal de origem integral. O sal refinado que nós colocamos muitas vezes na mesa e nós vemos muito em restaurantes, eles têm essa restrição do iodo porque eles passam por processos químicos para ficar branquinho daquele jeito. Verdade. Então, o sal marinho, o sal rosa, o sal negro, eles têm essa maior disponibilidade do iodo e outros nutrientes também. Por isso que ele é sempre a melhor opção. Joia. E o leite de vaca trouxe também como exemplo de uma excelente fonte de iodo. Tá. Quem não toma o leite de vaca, tem um outro leite também para substituir? Então, como leite, nós deixamos mesmo o leite de vaca, mas nós podemos mudar aí para a pessoa com os leites de castanha e fazer essa suplementação já de outros nutrientes. Ah, joia. Vamos passar para lá, que agora a gente tem que correr. Vai chegando no final, já começa a correr, né? A gente está chegando aqui na parte mais colorida, né? Essa aqui eu trouxe como exemplo excelentes fontes de ferro. O ferro, ele compõe a hemoglobina, que é o quê? É ele que vai levar oxigênio para todo o nosso corpo. O ferro também, em pequena quantidade, está relacionado à anemia, que vai levar fraqueza, que vai levar a essa questão de dificuldade de desenvolvimento. Verdade. É muito importante, né? E principalmente as crianças que não gostam muito de verduras, né, verdes, acabam ficando com essa deficiência. Então, o grão de bico também, né? Grão de bico, para nós variarmos um pouco aí o feijão cozido. O grão de bico é uma excelente, da família das leguminosas, uma excelente fonte de ferro. As folhas verdes escuras, a gente sempre escuta que ela entra o espinafre, a couve, entra... o brócolis, aqui, como você trouxe, mostarda, taioba, e a gente tem tanto, né? Tão fácil. Hoje em dia a gente encontra em tantos... das esquinas, pessoas vendendo orgânicos, aquelas que elas arrancam lá do sítio mesmo, colhem do sítio, arrancam é ótimo, né? Colhem do sítio e trazem para... Eu mesma compro lá perto da minha casa, então assim, a gente tem muita opção, a gente não pode dar desculpa, né? Com certeza. Não tem desculpa. E ali... Por fim, a gente vai falar da vitamina A. Vitamina A, você já deve alguma vez ter comentado aqui no programa, relacionada a ser uma vitamina da beleza, relacionada ao ácido retinóico que muitas pessoas usam no rosto. Verdade. Ele é uma forma artificial da vitamina A, do retinoide, que é encontrado lá na frente, na carne. Aqui nós temos... alimentos ricos em carotenoides, em beta-caroteno. Então, os alimentos amarelos, laranja, aqui já trazemos para o mamão, ou seja, cada um tem um pouco de tudo. Delícia! São ricos em beta-caroteno que serão transformados em vitamina A no nosso organismo. A vitamina A, a falta dela está muito relacionada à cegueira noturna. A pessoa tem dificuldade em enxergar em ambientes que tem pouca luz. E isso... futuramente pode até desenvolver uma cegueira. Pois é, a gente é muito sério, porque a gente vê que ao longo do tempo, né, aquele efeito cumulativo, a gente vai ficando velho e quanto mais o tempo passa, mais a gente vai precisar desses nutrientes. Se estiver faltando, a gente vai ficar com um déficit, a conta vai ficar negativa, a gente vai ficar no vermelho, cheque especial, juros altíssimos à nossa saúde, né? Com certeza. A gente tem que tomar muito cuidado, caprichar na alimentação.
Quanto mais colorida, melhor, né, doutor Guilherme? Quanto mais colorido, melhor, mais diversificado. Então, todo dia mude a salada, varie a salada. Compre poucas porções para muitas vezes poder mudar durante a semana essa questão e não perder produtos em casa. A gente muitas vezes compra aquela quantidade muito grande, acaba tudo apodrecendo.